Hoje é dia 29 de maio de 2024. Meu nome é Josemar Santos da Fonseca e esse é o canal Confrontando Pensamentos em Autogestão. Veja bem, pessoal, agora deve ser praticamente 3 horas da manhã, né? Eu deveria estar agora descansando, mas eu decidi fazer esse vídeo para compartilhar algumas impressões que eu estou tendo ainda num processo de ruminação, mas chegando a algumas conclusões provisórias acerca da minha experiência no dia de ontem, no dia 28 de maio de 2024. Ora, o que aconteceu no dia de ontem? No dia de ontem aconteceu uma assembleia da categoria que eu faço parte. Eu sou professor de filosofia no estado do Rio de Janeiro e ontem, no Rio de Janeiro, ocorreu às 9 horas da manhã uma assembleia da categoria dos profissionais de educação, né? E eu fui um dos profissionais que estiveram presentes nesse momento para debater os rumos das lutas para que a gente possa dar continuação ao combate a esse estado de coisas nefasto que vem acontecendo com a educação pública, com a saúde, com todos os serviços fundamentais, inalienáveis, que, sobretudo, a população mais proletarizada demanda ter funcionando com a máxima qualidade, mas que, por vezes, sofre com a precarização das condições efetivas desses serviços, né? Que são prestados pelos servidores públicos, né? E se os servidores não se organizam enquanto categoria profissional, eles não vão ter, obviamente, como garantir o mínimo necessário para desenvolver as suas atividades profissionais. Veja bem, pessoal, eu não estou fazendo vídeo, o meu último vídeo no canal foi no dia 7 de abril, salvo erro, né? Então teve um hiato. E eu gostaria de começar, em primeiro lugar, fazendo uma reflexão rápida sobre esse hiato para depois começar efetivamente o meu freestyle sobre o que foi a minha experiência do dia de ontem. Por que eu não fiz nenhum vídeo durante esse intervalo? Por vários motivos, dentre os quais eu vou destacar alguns. Primeiro, no YouTube, né, as pessoas que têm canais no YouTube, que são chamados YouTubers, né, costumam ter uma prática ostensiva, frenética de publicação de conteúdo. Né? Precisa inventar um monte de enredo, motivo para poder estar sempre postando alguma coisa. E quando a gente monta um canal com uma perspectiva crítica, a gente tem que repensar se essa forma de se fazer interferência nessa plataforma é a maneira que a gente quer se adaptar. Eu não quero me adaptar a isso, porque eu julgo que isso é contrário àquilo que, numa perspectiva crítica, eu me proponho a fazer. E o pensamento precisa de tempo para que ele possa ser elaborado com qualidade, para que a gente possa realmente construir uma análise sobre os assuntos que nos interessa que seja qualitativo, né? Eu não sou uma máquina, eu preciso realmente do tempo para poder repensar questões, ver se aquilo que eu cheguei de conclusão imediata é realmente sustentável ou não. Por vezes a gente percebe que as nossas impressões podem estar equivocadas e por isso a gente precisa de tempo para poder refletir, para poder ler, né, sobre as questões que nos interessa abordar. E nesse sentido, eu me senti impelido em fazer vários vídeos durante esse intervalo e percebi que não era ainda o tempo suficiente para que eu pudesse compartilhar, porque eu tenho outros afazeres. Eu sou professor de filosofia no estado do Rio e eu preciso preparar as minhas aulas, isso toma um tempo e, por consequência, eu não pude elaborar as reflexões sobre alguns assuntos que eu quero abordar. Por exemplo, eu quero abordar uma reflexão sobre o dia 1º de maio, né, que foi o Dia do Trabalhador. Eu quero propor uma reflexão se o dia 1º de maio é o Dia do Trabalhador, se todos os dias no capitalismo é o Dia do Trabalhador. Né? A meu ver, todos os dias é o Dia do Trabalhador
e da trabalhadora, porque nós somos explorados diuturnamente, sobretudo no capitalismo tardio. Então, Dia do Trabalhador é qualquer dia que a gente pudesse organizar para tentar refletir sobre as nossas condições e tentar lutar contra esse estado de coisas. E aí eu percebi o seguinte: eu não preciso fazer necessariamente um vídeo exatamente na data. Ainda que a gente seja, quando a gente tem um canal, impelido a fazer vídeos em datas específicas, porque senão a gente perde o time. Mas eu tô querendo perder o time mesmo. Perder esse time da lógica irrefletida, da lógica frenética, que é a lógica da ordem do capital. A perspectiva revolucionária não pode se pautar, a meu ver, por essa dinâmica. Então, por consequência, eu decidi dar mais esse ato porque eu quero abordar alguns assuntos específicos que eu preciso estudar sobre o tema para que eu possa trazer uma contribuição que eu acho relevante, como por exemplo a questão da burocracia nos movimentos sociais, né? É um assunto que eu quero realmente refletir, o conceito de burocracia e como é que isso se operacionaliza efetivamente no campo da luta, porque isso traz uma série de impactos, de entraves para a gente poder desenvolver uma luta consequente no horizonte da emancipação humana, ou seja, de uma perspectiva anticapitalista, da luta pelo socialismo. Logo, para fazer isso com qualidade, eu preciso de tempo. Não tem como fazer isso levianamente. Então, esse ato também coincidiu, né, com duas assembleias que eu não participei da minha categoria. E não participei deliberadamente. Eu entendi que eu precisava de um tempo, inclusive para repensar a minha militância, porque desde que eu entrei na condição de servidor público, nos idos de 2018, eu estou tentando me inserir nesse processo de debate, nesse processo de decisão, e de intervenção crítica efetiva nos rumos da categoria que eu faço parte. E tenho encontrado uma dificuldade enorme. A primeira dificuldade é que eu me sinto isolado. Eu estou isolado deliberadamente, não tenho nenhum problema de colocar isso aqui, né? E estou isolado porque eu realmente não me identifico com os grupos que estão constituídos. Mesmo os grupos que eu poderia ter maior afinidade de ideias, eu vejo muita incoerência, muito comportamento que, a meu ver, é viciado e percebo que não dá para eu meramente fazer um ajuntamento é, na lógica do tipo vamos combater aqueles segmentos que a gente entende que tem comportamentos deletérios para o avanço da luta e em nome disso a gente vai camuflar as nossas divergências. Não, eu não faço isso, né? E por consequência tem maior dificuldade de construir uma interferência nesse momento conjuntural. Mas isso é um momento, isso não decide o que vai ser a minha militância na processualidade dela, porque ela está ainda, pelo menos no que tange a minha vida enquanto servidor público, no início, né? Eu estou completando 6 anos esse ano na condição de profissional de educação, então ainda tenho uma estrada para desenvolver a minha interferência enquanto profissional de educação engajado nas lutas da categoria que eu faço parte. E nesse intervalo de tempo, que teve duas assembleias, aconteceram fenômenos que me parecem relevantes serem refletidos, né? Primeiro, porque apesar de eu não ter participado da assembleia, eu me mantive informado por algumas pessoas que eu tenho interlocução e que participam organicamente do movimento do que estava se dando, né? E algumas informações elas vão sendo publicizadas. A primeira informação que eu acho que é importante salientar é que a assembleia imediatamente seguinte a que eu tinha participado teve apenas 108 participantes na assembleia. Por que eu estou salientando a quantidade de pessoas presentes na assembleia? Porque para uma categoria profissional como a do CEP, né, no caso dos profissionais de educação, esse percentual de participação é baixíssimo. Isso indica, a meu ver, o refluxo que a categoria entrou desde o último processo de levante, que foi a greve de 2023, com um monte de elementos que eu não vou ter como abordar aqui, porque eu quero abordar, inclusive, também num vídeo específico, mas eu ainda não tive condições de reunir os dados que eu tenho arquivados para poder refletir o que foi essa experiência que eu pude participar e ver os limites de algumas questões que se deram na processualidade da greve, que foi interrompida
por conta da judicialização que o governo do estado do Rio de Janeiro, do Cláudio Castro, Cláudio Castro, né, importante citar isso, né, foi tirada inclusive essa palavra de ordem na última Assembleia, o que o governo realiza para não pagar o piso da categoria e fora uma série de outros traços constitutivos desse governo que colocam realmente a gente na rota de colisão do seu projeto de poder e que a gente tem que realmente combater a ferro e fogo e tentar destronar o quanto antes. Logo, tendo 108 pessoas na última Assembleia, indicou, né, para quem tem lente minimamente fina, mas não só, que o movimento está num refluxo. Né? E aí você tem sempre acusações. Né? O movimento está no refluxo por conta da situação, porque ela não faz o seu papel enquanto mobilizadora da categoria e, por consequência, isso se reflete na baixa adesão da base em relação às assembleias da categoria que são puxadas pelo sindicato. Tem todo tipo de interpretação para poder justificar uma oposição oportunista às vezes, né? Uma forma do tipo, vamos arranjar uma razão específica para poder se autoconstruir como oposição e uma possibilidade alternativa de mudar esse estado de coisas. É evidente que a situação tem responsabilidade. Eu não estou aqui isentando, jamais vou isentar ninguém. Todo mundo tem responsabilidade, né? E, obviamente, quem está se propondo a ser a direção do sindicato tem responsabilidade, tem que dizer ao que veio, tem que demonstrar comprometimento em tentar mudar essa situação. Mas a gente precisa ser honesto nas nossas críticas e avaliar esse quadro, esse cenário. Veja bem, eu citei a antepenúltima Assembleia. A penúltima Assembleia, que eu também não estive presente, segundo as informações que eu obtive nesta Assembleia de ontem, agora é importante dizer isso, agora são aproximadamente 3 horas da manhã, 3h15, né? E a Assembleia aconteceu ontem, no dia 28, às 9 da manhã, na ABI. Segundo informações de alguns colegas, tiveram 60 pessoas na antepenúltima Assembleia. Na penúltima Assembleia. Né? Na antepenúltima teve 108 e na penúltima teve 60. Foi uma Assembleia que aconteceu na UERJ. Eu não vou saber exatamente a data, tá, das duas Assembleias, mas aconteceu nesse intervalo entre o dia 7 de abril e a data de ontem. 60 pessoas, o nível de absurdez é gritante, né? Dado o percentual mínimo de indivíduos comprometidos em estarem participando e construindo o debate da categoria para determinar os rumos que a categoria tem que continuar seguindo na sua processualidade de luta. Eu, que não estive presente nessas duas assembleias, nesse tempo, obviamente, estou num processo permanente de reflexão, né? Porque os conflitos eles nos atravessam. Nós, enquanto seres sociais, somos atravessados de tudo aquilo que a gente tenta refletir criticamente e combater na sociabilidade. A gente não está imune a nada. Então, a própria questão da mobilização e do engajamento, dialeticamente falando, também atravessa a gente. Se engajar, não se engajar, participar, não participar, quando participar, até que ponto a gente pode contribuir sem virar um mero corpo sacrificial, né? Aquela pessoa que quer ficar fazendo todas as tarefas porque acha que precisa supostamente salvar a humanidade e se coloca nesse papel de corpo sacrificial, que não é a perspectiva que eu me coloco como militante. Então, nesse intervalo eu fiquei fazendo essas reflexões e também eu estava com limitações materiais, né? Muitas das vezes a gente está com pouca grana e tem dificuldade realmente de estar se deslocando para as atividades, mesmo com a ajuda de custo. Porque mesmo com a ajuda de custo do sindicato, a gente tem que desembolsar sempre algum valor e às vezes a gente está descapitalizado, está com dinheiro muito apertado, e é o meu caso, né? E por consequência a gente tem que saber até onde a gente pode estar se deslocando para as atividades sem onerar demasiadamente o nosso já precário orçamento para a nossa manutenção. Mas tentando entrar propriamente no que é o que eu quero compartilhar,
Aconteceram várias coisas na data de ontem que me parecem interessantes da gente repensar criticamente, né? Que eu quero trazer aqui para reflexão, porque eu acho que é legal compartilhar para poder gerar novas reflexões em torno da questão. Eu cheguei na Assembleia junto com a galera de Niterói. Eu trabalho em São Gonçalo, porém, quando eu normalmente me desloco para as assembleias do Rio, normalmente acontece no Rio, eu vou com o pessoal de Niterói. É um pessoal, algumas pessoas, não todas, obviamente, muitos colegas da rede que são engajados, eu conhecia na época do movimento estudantil. Então a gente já sabe minimamente como é que a gente pensa, sabe minimamente como cada um se posiciona e os pontos que podem haver unidade, os pontos que a gente tem maior diferença e, por consequência, menor possibilidade de acordo. E as pessoas que me conhecem sabem minimamente qual é o posicionamento que determina a maneira pela qual eu participo daquilo que eu quero contribuir. E nesse momento em particular na categoria eu estou muito isolado, né? Porque como eu não tenho muita identificação com nenhum dos setores, mesmo com aqueles setores que eu poderia, em tese, ter maior unidade, por exemplo, com a galera anarquista, eu me entendo como hoje, eu acho que o certo mesmo, sendo mais coerente, seria eu me definir como um autogestionário, mas durante muito tempo eu me defini como anarquista. Eu não tenho nenhum problema de me autocolocar como anarquista. Sei que os anarquistas provavelmente devem falar, não, em hipótese nenhuma ele é um anarquista, porque ele fala muito em Marx, né? Ele fala em Marx, fala em Engels, fala nos autores que não necessariamente comungariam de nenhuma perspectiva afim com leituras do anarquismo. Eu não sou dogmático e não tenho problema nenhum de assumir a contribuição desses autores quando eu entendo que ela pode contribuir para a interpretação crítica da realidade que a gente quer superar. Então, né, eu não me nego, em hipótese nenhuma, a agregar no meu repertório de referência aquilo que me parece consistente. E, por consequência, eu crio esse estranhamento. Como assim ele é um anarquista que lê Marx? Como assim ele é um anarquista que lê autores de tradições que são díspares, entre aspas, em relação à nossa tradição enquanto libertário? Então, eu me defino como um autogestionário, né? Acho que eu consigo articular melhor essa posição política para poder interpretar criticamente a realidade que eu quero propor a transformação. E nesse sentido, pessoal, nesse momento, na condição de profissional de educação, eu estou realmente isolado, né? Mas tenho dialogado com as pessoas, algumas pessoas têm se proposto a refletir algumas problemáticas que eu trago nas minhas contribuições e a gente está trocando ideia. É próprio do ser humano, na condição de ser gregário, trocar reflexões com outros seres humanos, independente de ter acordo ou não. E na Assembleia de ontem, eu percebi fenômenos muito interessantes que me justificaram mais uma vez a importância de eu ter participado dessa Assembleia. Primeiro, porque a Assembleia foi um pouco mais cheia, né? Eu acredito que deva ter tido em torno de 150 a 200 pessoas, mas eu não posso dizer com precisão quantas pessoas participaram da Assembleia de ontem, o que mostra que, pelo menos da última Assembleia que aconteceu, que teve 60 pessoas, para a Assembleia de ontem, do dia 28 de maio de 2024, houve pelo menos uma melhora. E, naturalmente, a Assembleia é um espaço de confrontação de teses, de confrontação de posições políticas. E é exatamente em torno dessas confrontações que a gente vai verificando como cada segmento se posiciona e vai verificando aquilo que é possível de construir unidade, quando é possível construir essa unidade e quando não é possível. E a palavra unidade, inclusive, foi citada inúmeras vezes nos argumentos das pessoas que interviram. Veja bem, pessoal, para intervir na Assembleia do CEP, você precisa, obviamente, fazer a sua inscrição e ser sorteado. Mas na prática, eu já falei isso no último vídeo, eu não vou ficar me debruçando muito sobre isso, mas na prática como é que acontece, né? O sorteio é determinado por vezes por aquela condição de que quem tem maior garrafinha garante a sua fala através da sua força política. Como eu não estou em nenhuma força e como eu não aceito que alguém ceda o tempo para que eu fale, eu não falo a não ser se eu for sorteado. Até agora eu não fui sorteado.
Eu, inclusive, até estava brincando com um colega ontem, dizendo o seguinte: para eu fazer intervenção no CEP, eu já estou praticamente há 6 anos na categoria e pelo menos há 4 anos eu participo de assembleias no CEP. É óbvio que eu não participei de todas nesse intervalo de tempo, mas participei de muitas. E nunca consegui ser sorteado para fazer a intervenção. Eu tenho falado com alguns colegas o seguinte: para eu fazer intervenção, eu terei que me tornar um parlamentar. Porque os parlamentares de esquerda, sempre que eles chegam lá para fazer as suas saudações, eles têm o tempo indefinido para poder fazer as suas falas. Mas um militante de base como eu, né, que não está vinculado a nenhuma das forças tradicionais, não vai conseguir fazer fala a não ser por quase um milagre, que não aconteceu até agora. Então eu não consigo fazer fala. Tá lá na Assembleia ouvindo as intervenções. E aí você vai vendo as polarizações dos grupos. No caso, um ponto que gerou uma certa polarização é sobre como o movimento dos profissionais de educação poderá ou não compor com outros movimentos que querem fazer uma ação conjunta contra as políticas do governo de turno no Rio de Janeiro. Né? E parece que se constituiu um fórum, tem uma sigla que eu não saberia agora reproduzir essa sigla, que reúne esses setores que estão se mobilizando para, em unidade, combater a política do governo de turno do Cláudio Castro. E aí a polêmica se deu em torno de uma tentativa de reflexão da possibilidade dos profissionais de educação atuarem em consonância com os policiais. Né? A polícia no Rio de Janeiro aparentemente está em greve ou está num processo de mobilização em prol de lutar por certas bandeiras daqueles que são vinculados ao órgão repressivo do Estado burguês. Né? E nas esquerdas tem um debate sobre se a polícia pode ou não ser reconhecida como parte da classe trabalhadora. É óbvio que legalmente, um policial é um servidor público, como todos os demais servidores públicos. Então, obviamente, ele também é um trabalhador, uma trabalhadora, né? Mas do ponto de vista político, porque isso é um debate político nas esquerdas, isso não é um debate meramente jurídico, legal, um estatuto legal, não. Isso é um debate aonde, enquanto parte da esquerda, e sobretudo de uma esquerda que se propõe a revolucionária, e aí eu quero deixar muito claro, não sou simplesmente um servidor público, sou um militante de esquerda, que me coloco no campo da revolução social, porque o capitalismo não vai resolver nenhuma das principais mazelas que ele próprio engendra, que ele próprio reproduz na sua forma de ser. Né? A nossa luta tem que necessariamente superar essa ordem que já mostrou todos os seus limites, haja vista o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Aquilo ali é o ecocídio representado por esse modo de produção baseado na exploração, na opressão, na dominação do gênero humano pelo próprio gênero humano a partir da burguesia, que é a classe fundamental, contra o proletariado, que somos nós, aqueles que não têm nada a não ser a sua força de trabalho para poder vender no mercado. Né? Então, a luta de classe se manifesta em todas as frações. E evidentemente que nas esquerdas há segmentos que tentam defender essa tese. Isso é extremamente polêmico e a gente, obviamente, tem que se posicionar frente a essas polêmicas, né? De acordo com o referencial que a gente acredita. Então, na Assembleia, ontem, aconteceu essa caracterização por parte de uma militante, né, de orientação trotskista. Eu não vou citar nenhuma sigla, porque realmente eu não julgo que, citando as siglas, o debate se torna melhor para ser analisado. É óbvio que quem participa dos movimentos sabe quais são as posições e quem defende essas posições, quais são as organizações, quais são os seus programas e como é que cada uma justifica esta ou aquela posição, seja ela qual posição for. Mas essa militante, que é vinculada a uma tradição trotskista, e é importante dizer que não existe
uma homogeneidade no trotskismo, assim como não existe uma homogeneidade em nenhuma das matrizes de pensamento das esquerdas, não existe uma homogeneidade no anarquismo, não existe uma homogeneidade na tradição que se reivindica marxista, né? O certo é falar em marxismos no plural, e, portanto, há muitas interpretações dissonantes acerca desse tema em particular dentro do próprio trotskismo. E tem frações que defendem. E uma militante já antiga no movimento sindical do CEP pegou o microfone para falar que, não, como marxista, nós entendemos que a polícia é parte da classe trabalhadora e que, como a gente vive numa sociedade capitalista, em razão do capitalismo, que a polícia funciona da forma como ela funciona, mas numa sociedade socialista, a polícia teria o seu papel redeterminado segundo a posição da ditadura do proletariado. É uma fala retórica, obviamente, numa fala de 3 minutos, você tem que fazer uso de chavões por vezes, quando você não tem muito o que dizer para justificar o injustificável, na minha maneira de pensar. É óbvio que isso gerou uma grande polêmica, porque para quem participa da vida social, me parece óbvio o que representa o órgão repressivo do Estado burguês. E aí não é a PM, não, é a polícia no planeta. Modus operandi do órgão repressivo do Estado burguês, em todas as esferas de sociabilidade, em maior ou menor nível de polarização, de antagonismo, né? E eu não vou usar o termo contradição, que é muito no senso comum associado a antagonismo. Não, contradição é imanente ao ser. Todos nós somos seres contraditórios porque nós estamos sempre em processo de transformação dialética, né? Nós estamos numa processualidade agregando novas formas de ser, mas existem antagonismos. E os antagonismos são não possíveis de serem, obviamente, conciliáveis. E eu não vou conciliar com um órgão que é parte constitutiva da manutenção da ordem que a gente tem que combater a ferro e fogo. A polícia existe para cumprir uma função dentro desta ordem baseada no antagonismo de classe. Se a gente não estivesse cindido socialmente, não haveria razão para existir um grupo que se cindiria do resto da população para desempenhar um suposto papel em nome da população para a garantia da harmonia no seio da população humana. Porque, mesmo reconhecendo que entre seres humanos conflitos sempre existirão, porque nós somos seres que podemos conflitar e podemos superar os nossos conflitos, por vezes, das mais diversas formas, não necessariamente tendo que guerrear uns contra os outros, para utilizar aí a referência do Hobbes, né? A ideia de que o gênero humano é lobo dele mesmo, né? Não. Isso é dentro de um viés dos contratualistas, que houve uma tentativa de interpretar o que seria a construção da civilização, né? O período, o estado de natureza. Não. A gente pode repensar criticamente essas teses à luz de uma análise crítica do que nós somos potencialmente, se a gente superar esse estado de realidade que a gente se encontra na vida que a gente tem na ordem do capital. Logo, a polícia desempenha esse papel, que é de preservação dessa desigualdade e de repressão a todos aqueles que organizadamente, ou mesmo de maneira não organizada, se levantam contra essa ordem por tudo que ela representa de nocivo. E, para ser mais objetivo, basta a gente verificar as reiteradas chacinas que acontecem, sobretudo no nosso caso, no nosso Estado. E quem operacionaliza essa chacina. O que está acontecendo agora em São Paulo, com a política do Tarcísio, né? Mas há grupos trotskistas que acham que vão disputar a polícia. Veja bem, quando eu estou falando aqui de grupos trotskistas, é importante dizer, para não ser
injusto, não são todos os trotskistas, né? Na Assembleia do CEP de ontem teve grupos que também se reivindicam, não só trotskistas, mas de uma matriz comum, que foram categóricos em dizer o seguinte: nós não consideramos a polícia como parte da classe trabalhadora. Isso é uma discussão política, não é uma. Veja bem, isso não é uma discussão meramente técnica. Do tipo, é óbvio que do ponto de vista do estatuto legal, a polícia é parte, são servidores públicos. Eles trabalham, prestam serviço para o Estado, fazem concurso público. A discussão não é essa. A discussão é do ponto de vista de classe. E como é que, do ponto de vista de um referencial de classe, determinados grupos querem justificar não só de que a polícia seria também parte da classe e também estariam submetidos à exploração do capital e também teriam que ser disputados para uma perspectiva de unidade com os segmentos que se colocam potencialmente em movimento contra esse estado de coisas. Então essa polêmica se deu ontem, foi uma polêmica extremamente acalorada e parece que ela já havia se manifestado na Assembleia, que tinha 60 participantes apenas. E obviamente que houve essa polarização, foi uma polarização importante, que dividiu, obviamente, e que não aparentemente passou a posição de unidade, porque o grupo que controla hoje o CEP, que é o grupo com maior poder de decisão, por conseguir efetivamente na Assembleia ter um percentual maior de votantes a favor das posições que eles defendem, conseguiram, mais uma vez, que a maior parte dos membros participantes apoiasse a unidade, porque como há esse fórum, se é para fazer uma luta contra o inimigo comum, então teria que supostamente também legitimar um posicionamento em unidade com esse grupo. É importante dizer que os grupos que se opuseram a essa leitura colocaram de maneira muito enfática também a seguinte reflexão: olha, quando a gente faz os nossos atos de protesto, quem lança a bomba sobre nós, sobre o movimento organizado, os vários movimentos sociais, são exatamente esses setores que agora vocês querem que a gente atue em unidade. E aí é importante colocar esse aspecto, né? Houve uma militante já antiga também, que para defender, essa militante não é uma militante trotskista, é importante dizer isso, né? Uma militante que tem mais afinidade com posições da social-democracia. Ela fez uma fala bastante retórica, ela tem uma capacidade de articular o pensamento com uma certa sofisticação, até porque, para quem já está há muito tempo no movimento social, adquire isso, até pela prática, né? E ela colocou que a prova de que esse tipo de interpretação é insustentável é que muitos daqueles que estavam sendo acusados de serem replicadores da opressão e da repressão sistemática contra os movimentos eram aqueles que, na verdade, estavam nas manifestações, segundo ela, tirando ela das situações de risco, porque estavam se colocando em oposição às repressões que os movimentos estavam sofrendo. Veja bem, pessoal, isso é importante da gente analisar. É evidente que uma pessoa que possa compor uma tropa dentro de uma estrutura de pessoas que estejam vinculadas a uma estrutura repressiva, possa eventualmente entrar em conflito com a orientação dessa tropa e agir de uma forma totalmente diversa. Isso não altera substancialmente a análise do conjunto do que representa essa fração, esse braço armado do Estado. Então isso aconteceu na fala dela, obviamente que é uma fala de 3 minutos e só quem pode intervir é quem efetivamente tem poder de ser sorteado ou quem cede o tempo para poder intervir, então não havia como ser rebatido.
E depois disso aconteceram outras situações menores de conflito, e aí também eu acho que é importante trazer isso para a gente refletir, que foi, primeiro, durante a Assembleia houveram, isso é parte constitutiva da vida em sociedade, isso é parte constitutiva das lutas das esquerdas, que é tensões. Né? Os militantes, por vezes, se empolgam, ficam mais aflorados nas suas colocações, mais apaixonados na maneira como querem defender as suas ideias, e há tensões, há polarizações. No entanto, a gente precisa sempre analisar até onde o debate é, por mais acalorado que seja, um debate de ideias, e quando ele se transforma num debate deletério para a própria causa que a gente diz lutar. Né? Totalmente contraproducente pela própria dinâmica como ele se desenrola. E aí aconteceram algumas coisas que, a meu ver, têm me preocupado bastante, que deveriam preocupar toda a militância, independente de qualquer leitura e qualquer paradigma que esta ou aquela pessoa se oriente. Veja bem, eu tenho percebido de uns tempos para cá, e pode ser uma percepção de quem realmente está começando a militância no meio sindical agora, que situações de vias de fato têm se tornado mais comuns entre militantes de esquerda. As pessoas se desentendem e, do nada, a situação começa a se desdobrar para as vias de fato. A gente teve um caso que foi um caso ocasionado por uma manobra política numa assembleia que estava puxando uma greve. Eu não saberia agora dizer o estado com precisão, agora me foge a memória, mas faz pouco tempo eu fiz referência a isso no vídeo anterior. E realmente foi um conflito bastante acirrado, onde as pessoas jogaram cadeiras na mesa da Assembleia, porque a mesa estava se negando a encaminhar aquilo que a base estava demandando, e obviamente que aquilo ali gerou uma situação de estresse muito acumulado que levou àquele conflito. E obviamente que aí tem várias leituras do que foi o detonador daquele processo e até onde havia ou não legitimidade para aquele tipo de ação. Eu entendi aquele momento como um momento excepcional, né? E que a gente não pode jamais naturalizar na cultura das esquerdas. Não interessa para as esquerdas que as referências políticas comecem a se converter em legitimação para a gente ir para as vias de fato. Né? Porque aí tem um grupo, a organização X que tem 10 militantes, a outra organização X que tem seus 15 militantes. Daqui a pouco vira uma briga de torcida, travestida de debate de ideias, aonde as pessoas começam a começar a legitimar a intimidação um dos outros, né? A tentar silenciar posições com base na intimidação dos interlocutores. E aí negar o contraditório, negar a polêmica, que é constitutiva da vida. Aonde há vida, há polêmica. Né? Se a gente não quer que haja polêmica, que não haja nenhum tipo de controvérsia, então a gente está querendo literalmente negar aquilo que é constitutivo da nossa existência como ser social que somos. Né? Logo, o que eu tenho percebido, e ontem aconteceu uma situação que caminhava nessa direção, obviamente que estava um pouco ainda distante, mas que me acendeu uma luz vermelha, porque já aconteceu um vídeo, de eu ter visto um vídeo também de uma assembleia de profissionais aí a nível federal, que também a situação degringolou nessa perspectiva. Eu conversando com alguns companheiros sobre isso, e achei muito estranho a forma como as pessoas reagiam, porque era tipo, não, porque você está começando agora na rede, isso aí, infelizmente, de tempos em tempos. E eu falando, não, cara, não, a gente tem que fazer um esforço para deixar muito explícito que a gente não aceita isso, não tem que naturalizar isso. Isso não interessa. Não é porque a gente tem diferença de ideias e que a gente expõe essas ideias, às vezes de maneira um pouco mais emocionada, que a gente pode trabalhar com o horizonte de que a gente vai
em nome de distinções de interpretação, de críticas, eu vou agredir o coleguinha ou a coleguinha. Não, ninguém vai agredir ninguém. Não tem que agredir nem da forma verbal, nem com a violência verbal, a ofensa dos interlocutores, e muito menos com a linha de ação de agressão física. Isso não pode ser tolerado nas esquerdas. Isso não interessa para as esquerdas. Isso é desagregador do movimento. E, infelizmente, me parece que o movimento ainda não conseguiu entender isso como uma questão a ser analisada criticamente para poder começar a combater isso. Para poder deixar explícito para as pessoas que tentarem reproduzir esse esquema que elas vão ser, pouco a pouco, se necessário, excluídas. Você faz uma comissão de ética. Você cria um espaço de responsabilização de pessoas que agem dessa forma. E aí ou a pessoa repensa a sua atitude ou ela vai ser convidada a não estar naquele espaço, porque não há como você tolerar esse tipo de relação. Pelo menos essa é a leitura que eu tenho e que eu vou sempre defender. Então, eu não aceito essa ideia da gente achar que é normal. Não, não é normal. Isso é uma anomalia, né, que a gente precisa entender como algo a ser extirpado da nossa forma de interação nas lutas das esquerdas. Então isso foi um dos fatos que, por isso também eu queria fazer esse vídeo, né, para compartilhar ainda sobre o efeito da minha participação, porque você vê, eu dormi muito pouco, né? Eu cheguei da atividade ontem 7h30 aproximadamente na minha casa, e eu estava desde 7 horas da manhã na rua, né? Eu devo ter chegado no centro de Niterói 7h30 e já estava em atividade, obviamente, e obviamente que foi um dia muito desgastante. Então eu cheguei aqui, apaguei e acabei despertando. Como amanhã eu não vou ter que trabalhar e tem um feriadão, eu sei que eu vou recompor a minha energia. Então por isso que eu falei, pô, faço o vídeo ou não faço o vídeo? Não, vou fazer o vídeo no freestyle. Então, para tentar já começar a caminhar para o final, porque o vídeo já está bastante extenso, mas eu sou prolixo, né? É uma característica minha. Eu sei exatamente por isso que os vídeos também devem ter pouquíssimas visualizações no YouTube. E eu também não estou me importando com isso, porque não estou na lógica dos YouTubes em escala industrial. Outros eventos que se deram também queria trazer rapidamente. Depois da Assembleia teve um ato unificado, né, na parte da tarde, que eu pude participar também, com vários outros segmentos que compõem os movimentos sociais, o movimento secundarista, enfim, que estavam ali reunidos para fazer o protesto contra a política do Cláudio Castro e puxando fora Cláudio Castro. E tem algumas práticas nos movimentos de esquerda que eu particularmente não me reconheço mais como vinculados, né? Na verdade, eu nunca me vi vinculado a essa maneira de agir politicamente na sociedade e penso que isso já está caminhando para um completo esgotamento. Mas tem uma certa interpretação hegemônica na esquerda tradicional que preserva esse ritual também porque é um ritual que a beneficia em certa medida, porque ela tem maior controle das processualidades que se dão quando elas fazem a coisa acontecer dessa forma. Ao que efetivamente eu estou me referindo? As manifestações públicas, por vezes, elas são puxadas através do carro de som. Eu detesto carro de som. Sempre vi isso como um obstáculo para a gente poder realmente produzir uma catarse, sair renovado das manifestações. Porque eu acho que a manifestação pública ela não é só um protesto contra algo, ela é também um momento de encontro dos militantes com eles próprios. A gente precisa sair renovado das manifestações. E para isso a gente precisa ter controle efetivo de como é que ela vai se dar. Porém, os grupos tradicionais que têm o controle da máquina burocrática do sindicato e dos movimentos como um todo, eles, obviamente, optam por esse modelo do carro de som. Porque no carro de som você controla quem vai fazer a intervenção, né?
E muitas das vezes é muito interessante o que acontece, né? As pessoas lutam para fazer as suas falas, para demarcar o seu território. Ninguém presta, na maior parte das vezes, atenção em quem está intervindo. As pessoas estão intervindo ali, as pessoas estão indiferentes, estão conversando. E tem sempre, agora com essa questão das redes sociais, está sempre alguém filmando ali a fala, ó, o grupo X vai fazer uma fala, o nosso representante da nossa força política, a gente filma e joga na internet, cria um enredo ali para poder projetar supostamente a nossa fala, né? E as pessoas são indiferentes, na maior parte das vezes. Aquele áudio extremamente alto, né? O carro de som, um barulho ensurdecedor, então dificulta a conversação das pessoas. Eu penso que a conversação no ato é muito importante essa troca. Às vezes as pessoas só têm a oportunidade de fazer essa interação na própria processualidade da luta, no cotidiano da luta mesmo. E é ali que a consciência também desperta, se desenvolve. Por exemplo, na Assembleia de ontem eu cheguei, eu fui uma das pessoas que chegou primeiro no espaço da Assembleia que aconteceu na ABI, e a Assembleia foi começando a chegar os demais colegas de categoria. Num dado momento eu ouvi uma pessoa chamando Josemar, Josemar, Josemar. Eu falei, pô, será que tá me chamando? Eu acho que não, acho que é impressão minha. Daqui a pouco eu vi que estava falando comigo e era um camarada que eu tô ainda conhecendo. E o camarada, pô, vem pra cá, cara, e tal. E aí eu sentei próximo e pude verificar, assim, a gente trocou algumas impressões ali, que aquilo é importante. Sem falar que muitas pessoas que atuam no movimento sindical eu conheço desde a época do movimento estudantil. Então a gente já sabe minimamente como é que a gente tem a interpretação, como é que a gente atua politicamente e busca ver se ainda consegue construir algum nível de acordo para poder atuar na direção que a gente acredita. E a solidariedade ali, o camarada me oferecendo um alimento que ele tinha preparado, eu fiz aqui um, uma coisa, se quiser comer e tal. Então, essa solidariedade é um espaço de muita importância nas lutas, né? Essa camaradagem da luta. E aí, durante a manifestação, no caso a passeata, o carro de som sai, quem está controlando o carro de som, obviamente, dá uma diretriz para o ato, né? É a cabeça do ato. Só que tinha dois atos acontecendo. Isso é muito interessante. A luta de classe se manifesta até nesse processo nas esquerdas. Né? A luta de classe atravessa as esquerdas. E aconteceu uma coisa que eu julguei muito curiosa. Um grupo que é bem heterogêneo, dá para perceber que não é um grupo homogêneo, é um grupo heterogêneo, mas que tem algumas afinidades no modus operandi de como conduzir certas manifestações. São grupos que eu também conheço, eu tenho diferenças com esses grupos, mas nesse particular eu acho que eles trazem uma cultura de como fazer a luta muito curiosa e muito interessante, muito instigante, que é uma galera mais nova, era uma galera mais nova, mas não só, tinham pessoas também de faixa etárias diferenciadas, com seus batuques, com seus cantos de guerra, com as suas palavras de ordem, e que davam uma outra proposta de manifestação totalmente diversa do carro de som. No carro de som ia as forças tradicionais, os parlamentares vinculados a essas forças tradicionais, fazendo aquela fala ostensiva, já protocolar, que nem eles eu acho que prestam atenção. E essa outra galera com uma outra ritualística muito mais envolvente, muito mais apaixonante. E aí quando a gente chegou no momento crucial do ato, que era na frente do Palácio Guanabara, exatamente essa galera, inclusive tinha um pessoal da UF, eu achei interessante o nome, parece que era. Aí eu faço questão de citar, quebrar aqui o protocolo e citar, parece que era Comitê Autônomo de Luta, alguma coisa assim, da greve, né? E eu achei interessante porque marca a ritualística também de ação direta. Dava para perceber que eles traziam essa identidade da ação direta para a causa. E eles fizeram um ritual de botar fogo alguma coisa que simbolizava o Cláudio Castro. Então o Cláudio Castro estava ali queimando.
E ali, naquele momento, eu vi o ato estar vivo. As pessoas paravam e olhavam. É óbvio que não tinha muitas pessoas, mas ali eu percebi o seguinte: aqui o ato está acontecendo com o protagonismo real daqueles que querem, na base, construir as transformações que nos interessam. Veja bem, pessoal, como esse vídeo já está muito extenso, já está com mais de 50 minutos, eu não vou dar continuidade, mas eu acho que é importante a gente analisar isso e tentar pensar qual é a perspectiva que nos interessa construir. A meu ver, não há como continuar na lógica burocrática que perpassa a tradição das esquerdas hegemônicas. É óbvio que aqui eu estou falando de burocracia no sentido muito abstrato, não estou entrando no mérito da definição, eu quero fazer um vídeo estritamente refletindo o conceito de burocracia e como é que isso, por vezes, emperra as lutas dos movimentos sociais de avançarem no horizonte de uma emancipação humana efetiva. Mas, para efeitos desse depoimento, eu julguei muito importante quando essa ritualística da passeata se impôs naquele lugar, porque permitiu que outras formas de ação que mobilizam realmente aqueles que querem construir a luta sem o atravessamento dessas instâncias de poderes separados, poderes que a gente não tem nenhuma ingerência, não tem nenhum controle, que estão na mão de uma pequena aristocracia operária, como isso possibilita a gente reorganizar ações que sejam revitalizadoras do movimento. Ali, naquele ato, naquele momento, eu falei, valeu muito a pena eu ter estado aqui, por eu ter presenciado esse tipo de ritual, que é uma profanação. Colocar as coisas no lugar comum, no lugar de acesso a todos aqueles que constroem a realidade e que precisam, portanto, se reapropriar daquilo que produziram, numa lógica de desalienação. Enfim, pessoal, em breve, assim que possível for, porque eu sou um professor e eu preciso preparar as aulas e também preciso preparar com qualidade os materiais que eu quero divulgar aqui, e por isso há uma intermitência do tempo. Assim que possível for, eu pretendo abordar novas temáticas de maneira mais estruturada no meu freestyle. Por hora, era aquilo que eu queria partilhar com vocês, que foram um pouco das impressões que eu tive do ato de ontem, do dia 28 de maio de 2024. Nós estamos hoje no dia 29 de maio de 2024. É sempre importante a gente frisar a data, historicizar. O capitalismo quer destruir a nossa capacidade de construir uma memória, de construir uma história. Porque é dessa forma que a gente constrói a nossa própria consciência em processo. E interessa para quem quer perpetuar essa ordem que a gente não tenha uma memória dos próprios processos de luta, para que a gente não possa fazer o balanço e para a gente ter que começar tudo do zero, como se a gente estivesse inventando a roda a cada momento. Enfim, camaradas, em breve a gente vai estar novamente trocando novas impressões, aqui e, se possível for, em presença, como foi ontem. Pensamentos em autogestão, confrontando reflexões para produzir as transformações. Até breve.